Olá, olá, boa noite, gente querida. Estamos aqui começando mais uma live do Revirando Baú e a gente hoje vai falar sobre um tema muito legal. A gente vai falar hoje, Camilinha, boa noite, querida. Hoje a gente vai falar sobre a importância do autoconhecimento. O autoconhecimento para uma vida plena, o autoconhecimento para que a gente consiga caminhar rumo aos nossos objetivos. Então, a gente vai aguardar um pouquinho, o Instagram tá avisando, né, as pessoas que a gente está entrando ao vivo. Vamos esperar mais um pouquinho e vamos depois começar já o nosso conteúdo. Tudo bom, Ká? Oi, boa noite, querida. Tá tudo bem? Minha amiga Schneiderman. Quanto tempo, hein? Muito bom, gente. Dai, Latice, boa noite. Vamos então começando a nossa live do Revirando Baú. Hoje vamos falar sobre a importância do autoconhecimento para uma vida mais plena, para uma vida mais serena, mais tranquila. E, como sempre, a gente começa, boa noite, Luísa. A gente começa a live com uma frase da nossa mestra, Louise Hay. Boa noite, Milena. E ela diz assim: a maioria de nós tem barreiras ou bloqueios de diferentes tipos. Mesmo quando os exercitamos mentalmente e derrubamos alguns deles, outros acabam surgindo. Por isso, gente, a importância da gente estar sempre buscando autoconhecimento. Porque a pessoa que eu sou hoje não é mais a pessoa que eu sou amanhã. Cada dia a gente vai transformando, se modificando, e essa é a graça da vida, né? A gente ir reformulando as coisas boas e, aceitando as coisas boas e reformulando as que não são legais. Oi, boa noite, Vini, boa noite, Mail. Muito bom ter vocês aqui comigo, uma honra. Aí eu vou falar uma frase do Sartre também a respeito do nosso tema de hoje. E ele diz assim: o importante não é aquilo que fazem de nós, mas o que nós mesmos fazemos do que os outros fizeram de nós. Então, a forma como a gente encara os desafios, a forma como a gente olha para as coisas que a vida trouxe para a gente, tanto as boas como as nem tão boas, né? Porque a gente sabe que a vida é um caminhar e cheio de luzes e cheio de sombras. E isso daí é alguma coisa que faz parte, né? Tem uma outra frase que eu gosto muito do Lao Tse que diz assim: quem conhece os outros é sábio, quem conhece a si mesmo é iluminado. Então a gente é uma caixinha de surpresas, né? E a gente tem falado muito da importância do autoconhecimento e muita gente está falando a respeito, né? Afinal de contas, por que o autoconhecimento é tão importante? Será que eu não me conheço? Será que eu tenho algumas coisas que eu gostaria de ser e que eu ainda não consegui colocar na minha vida prática? Isso é uma reflexão, gente. O autoconhecimento trabalha muito a nossa autopercepção. O que é autopercepção? É como eu me vejo, né? Qual é a imagem que eu tenho da minha pessoa? E às vezes a gente tem uma imagem distorcida da realidade. Eu diria que quase sempre a gente tem uma imagem distorcida da realidade. Teve uma época que a Dove fez uma propaganda e ela colocava as mulheres
alguém para fazer um quadro que a própria mulher dizia o que ela era, como ela era, né, fisicamente, né, e 90% não tinha nada a ver com aquilo que a pessoa estava dizendo, né. Então, a ideia e o conceito que a gente tem de quem somos e o que queremos ser, né, vai além das nossas luzes e das nossas sombras, né. O que a gente precisa é encarar a grande verdade, que todos nós somos únicos e especiais, todos nós, com cada um com a sua característica. Boa noite, Joãozinho, boa noite, Elaide. Então, veja, a gente tem que conseguir identificar quais são as nossas luzes e olhar para as nossas sombras. Às vezes pode ser um pouco dolorido olhar para as sombras, olhar para as nossas dores, mas só quando eu reconheço que eu tenho dores para serem tratadas é que eu consigo curar, é que eu consigo tratar. Imagina que a gente faz um machucado na pele e a gente ignora. Não é assim que a gente faz. Oi, Alice querida, que alegria ter você aqui. Então, a ideia da gente nunca é passar por cima das dores, não olhar para as nossas sombras. Conforme a gente percebe que existem sombras, a gente tem condições de trabalhar aquilo e de remexer aquele conceito que por algum motivo a gente criou a respeito da gente mesmo e olhar para as nossas habilidades, para os nossos talentos, para os nossos pontos fortes, tá? Assim a gente compreende o que a gente sente de verdade. Saudades também, querida. O que a gente sente de verdade, porque senão a gente fica trabalhando com uma imagem que eu vendi em alguma circunstância da minha vida por algum determinado motivo. Enfim, todos nós estamos sempre buscando ser amados e ser felizes. Pelo menos 99,9% da população, né? Então, o negócio conforme eu me sinto responsável pela minha vida e pelas minhas sombras, eu vou olhar se aquela pessoa, aquela figura, aquela imagem que eu tenho de mim é uma imagem real ou é uma imagem que eu criei com o objetivo de ser aceita nos grupos onde eu transito, no trabalho ao qual eu pertenço. Fica claro esse conceito? A gente faz muita coisa para atender as expectativas dos outros. A gente diz sim para muita gente e deixa de dizer sim para nós mesmos, tá? Então, ajustar essas lentes para ver de verdade quem somos nós, o que eu verdadeiramente penso e quero para minha vida. Então, o autoconhecimento, ele trabalha nesse sentido, de auxiliar a gente a descobrir a origem dos comportamentos autodestrutivos e encontrar soluções para acabar com esses comportamentos. Eu duvido que aqui exista alguém que concorda e faz tudo perfeitamente como achava que deveria fazer. A gente patina sim em muitas das coisas. O processo do autoconhecimento, ele é eterno. Sheila, querida, boa noite. E é eterno e necessário para a gente chegar até a raiz dos nossos problemas, dos nossos entraves, das coisas que estão amarrando a gente numa situação que não é legal. Então, descobrir essas crenças que embasam os meus comportamentos e que disparam gatilhos que tiram a gente do eixo é fundamental para que a gente consiga viver uma vida de equilíbrio, de amor, substituir padrões antigos e prejudiciais por novos, porque tudo que a gente pensa, a gente cria. Por isso a importância de trabalhar com as crenças. Fica claro pra gente? O autoconhecimento, ele é um termo usado na psicologia para descrever
informações que um indivíduo utiliza para encontrar resposta da pergunta: quem sou eu? E eu pergunto para vocês, quantas vezes você fez essa pergunta para você? Quem sou eu? Conhecer a si mesmo é das coisas mais importantes e é uma habilidade que a gente desenvolve todos os dias. Desenvolve e dá volume a isso, dá voz para isso, porque só assim a gente aprende a lidar com situações e gerenciar as emoções que impactam diretamente a forma como a gente se relaciona com as pessoas, né? Claudinha, boa noite. Muito feliz, tem muita gente querida hoje aqui nessa live, hein? Boa noite, Ivonete. Então, gente, voltando aqui, eu fico olhando vocês, eu me perco aqui no meu raciocínio, mas fico muito feliz, tá? Boa noite, Guiomar. Deixa eu retomar o fio da meada. A gente estava falando que gerenciar emoções é importante. Eu só consigo gerenciar emoções, eu não consigo controlar emoções. Emoções são alguma coisa que vem de dentro, é um movimento de dentro para fora, então a gente não controla. A gente gerencia quando a gente conhece o que é que dispara. Por exemplo, uma pessoa que reage mal às críticas é alguém que provavelmente foi muito criticado em criança, ou foi muito rejeitado, enfim. Existe uma causa raiz, que a gente chama em psicologia, uma causa raiz que gerou aquele gatilho emocional. E a minha emoção só responde ao gatilho quando ele é disparado, né? Uma das principais características do autoconhecimento é que a pessoa se enxergue como ele realmente é, com os seus anseios, com as suas qualidades, com seus talentos, com seus pontos a aprimorar. Todos nós temos. Quem não tem ponto a aprimorar não está mais nesse plano, gente. Dá para entender? Faz sentido isso que eu estou falando? Então, algumas formas de viver, algumas máscaras, a gente colocou na vida em função do que a gente queria ser aceito, das coisas que a gente queria desenvolver um amor, das pessoas que a gente queria desenvolver um amor e se sentir pertencente aos grupos. Então a gente anulou algumas coisas que a gente gostaria de mostrar e de vivenciar. Então, o que é importante no processo do autoconhecimento é que a gente começa a adquirir clareza do que é de fato uma intenção minha, baseada nos meus princípios e valores, e o que são valores e princípios que alguém colocou para mim na minha vida, na maioria das vezes com a melhor das boas intenções. Nossos pais, nossos professores, mas falaram alguma coisa para você enquanto você era criança que você não tinha filtro. E então disseram: olha, você não termina nada que você começa. Você introjetou aquele valor, né? E passa a ser um balizador das suas atitudes quando adulto, inconscientemente. Nós somos aquela figura do iceberg, eu amo, porque é exatamente aquela pontinha que aparece, é nada perto do que nós temos no nosso inconsciente. E 90% das vezes é o nosso inconsciente que governa as nossas atitudes, os nossos comportamentos, tá? Então, quando a gente começa a se conhecer, a gente começa a identificar o que é que eu preciso aperfeiçoar, ou o que é que eu quero potencializar das habilidades que eu tenho. Então, a gente consegue desenvolver um máximo potencial, realmente ser a sua melhor versão, dizer não para as coisas que não me dizem mais respeito, que não fazem mais sentido na minha vida, e abrir uma porta das coisas que fazem efetivamente sentido, tá? Semana que vem a gente vai falar sobre propósito e tem muito a ver com isso, tá? Autoconhecimento e propósito.
Um hábito muito importante no autoconhecimento é a reflexão dos nossos hábitos e dos nossos valores, conhecendo as nossas crenças. Então, autorreflexão é o tempo todo. E é lindo, porque é um processo que realmente conduz a gente a um outro patamar, a um outro ser, tá? Então, o autoconhecimento, ele é efetivamente a consciência da sua essência como ser humano. Por isso o processo é lindo. Agora, não é simples não, né? Mas começa por conhecer seus pontos fortes. Quais são suas habilidades principais? Quais são seus pontos fortes? Quais são suas crenças? Você precisa conhecer limites. Quais são os seus limites? Quando a gente começa a perceber quais são os nossos limites, é sinal que a gente está no caminho, tá? E vai revigorando a nossa energia, revigorando esse entendimento. Eu vou percebendo como é que as minhas atitudes vão se formando. Então, remexer nas crenças, eu gosto do termo, né? Revirando o baú das crenças, né? Sempre com intenções positivas, as pessoas tiveram com a gente, mas a gente tem crenças que já não fazem mais sentido na nossa vida. E a gente precisa olhar para isso, senão a vida da gente trava em algum aspecto. Às vezes eu tô fluindo muito bem com a minha vida, mas financeiramente a coisa não decola. Por que será que não decola? Vamos olhar quais são as crenças a respeito de dinheiro, de riqueza, de abundância, de prosperidade que eu tenho na minha vida, tá? E a pergunta quem sou eu é para você ir fundo em quem você realmente é, que você não precisa atender às expectativas de ninguém. E além de fazer essas coisas, esse olhar, né, para dentro de si, é muito importante que você invista no desenvolvimento dos seus pontos fortes. Tudo que é fácil para você pode não ser para outra pessoa, tá? Mas a coisa mais importante é levar as pessoas a desenvolver o seu potencial em busca do que faz você feliz. Então, eu vou passar para vocês um monte de questões aqui. Quem quiser já pega lápis e papel, porque são perguntas provocativas para que comece o processo de autorreflexão, tá? Até para dar elementos para que você vá fundo nas lembranças que às vezes a gente não tem, tá? As coisas, né? Eu só posso transformar em mim as coisas que eu percebo, as coisas que eu olho. Então, se eu não conseguir captar aonde é que tá esse bugzinho no meu computador, eu não consigo destravar. Quando eu percebo, eu digo, puxa vida, quanto tempo eu acreditei em alguma coisa que não faz mais sentido para a minha vida. Então, é através dessas reflexões, análise dos pensamentos, análise das atitudes, que o autoconhecimento vai propiciando essa consciência e essa atitude de poder, tá? Durante o processo do autoconhecimento, vão aparecendo traços da nossa personalidade que às vezes a gente escondeu da gente mesmo, tá? E aí, quando a gente começa a mexer nas causas, começa a aprofundar esse processo, a gente começa a ver que eu efetivamente não levo a vida que eu queria levar. Tem muitas coisas que eu gosto de fazer que eu deixei de fazer. Tem muitas coisas que a minha vida não destrava, tá? Mas são decisões que você começa a tomar porque você toma consciência e elas vão te levar ao teu propósito, tá?
Outro fator muito positivo do autoconhecimento é que conforme a gente vai se conhecendo, a gente vai ganhando autoconfiança, que é uma característica muito, muito, muito importante. Diminui o nível de estresse, diminui o nível de ansiedade quando eu tenho autoconfiança desenvolvida. Também eu começo a confiar mais no fluxo da vida. Eu consigo ter paciência para esperar o tempo da semente que eu plantei florescer, não é isso? Boa noite, querida Gi, tá aí, veio me prestigiar, que alegria linda. A gente passa a ser dono do destino da gente e sabe contornar e até ignorar algumas regras impostas pela sociedade que já não fazem mais parte do nosso repertório de emoções e de sensações, tá? Fortalece a nossa intenção e o nosso querer quando eu trabalho no meu autoconhecimento, tá? Essa sensação de leveza a partir do amor próprio, né? Eu sempre falo da questão do amor próprio, que é um ponto visceral, né, da filosofia da nossa Louise Hay, onde as nossas lives são embasadas. Tudo isso que eu falo está embasado no pensamento da mestra Louise Hay, né? Mas para que a gente possa desenvolver o autoconhecimento, a gente então precisa de alguns pré-requisitos. Então, prática constante de reflexões, análise de reflexões sobre o nosso diálogo interno, aquela mente tagarela que fala com a gente o dia inteiro, pensamentos, sentimentos, emoções, tudo isso a gente tem que olhar com olhos de observador, tá? Às vezes esse processo sozinho é muito complicado. Às vezes você efetivamente precisa ou de um coach ou de um terapeuta para que você possa caminhar nessa seara, tá? O segundo passo que eu considero também muito importante na questão do autoconhecimento é a importância da gente ser amoroso com os nossos processos e gentil conosco. Gentil como a gente é em relação às pessoas que a gente mais ama na vida. Ensinaram muito a gente a ser gentil com os outros, mas não ensinaram que a gente tem que ser gentil com a gente mesmo, tá? Então vai ter altos e baixos, vai ter dia que você não tá legal, e nesse dia que você não tá legal, tá tudo bem. Acolhe esse sentimento, deixa fluir as emoções, se quiser chorar, chora, se quiser revirar as coisas, revira, mas retoma as rédeas e entende o porquê que as coisas estão acontecendo. E a busca é sempre o autoamor, tá, gente? Trabalhando sempre na busca de desenvolver o autoamor. Aí tem um comentário aqui, eu vou ler. João tá dizendo, eu estava comentando com a minha mãe, tem pessoas neuróticas por alimentação. E eu disse, o que adianta comermos comidas saudáveis se não temos pensamentos saudáveis? Comida não é tudo. Falou tudo, viu, Joãozinho? É isso mesmo. A dieta, quando a gente faz, tem que fazer detox dos alimentos e detox dos pensamentos. Senão não adianta nada, né? Outra coisa que eu gosto muito no processo do autoconhecimento, que eu sempre sugiro para os meus clientes, para os meus alunos, é fazer anotações, uma espécie de diário, sabe? Um caderno onde você anota os teus insights, escrever seus pensamentos, suas emoções. Isso tudo vai fixando na sua mente o que você está sentindo e por que você está sentindo aquilo, tá? A Louise também fala da questão das doenças, né? E como é que as doenças são afetadas pelo nosso padrão de pensamento, né? E é verdade, é forte isso. Fernandinha, boa noite. É preciso ser autêntico, sincero e honesto quando você coloca as coisas no caderno, tá? Não é o que eu gostaria de ser, mas é o que eu estou sendo nesse momento. Então, quando a gente escreve
num caderno, é como se a gente fizesse um processo terapêutico, né? A escrita tem uma função terapêutica e isso permite com que a gente faça ajustes, melhorias, que a gente veja se a gente está indo no caminho certo das coisas que a gente quer para a vida da gente, para a gente poder implantar na nossa vida as coisas que fazem sentido para o teu eu verdadeiro, para a sua essência, para os seus valores, tá? E desenvolver a questão da autoaceitação, né? Então eu falei que eu ia deixar umas questões para vocês, quem quiser anotar, né? Senão depois a gente pensa de colocar no feed. Pode ser, Camilinha? A Camilinha tá aqui. Não sei se ela tá nesse momento na live, mas acho que ela tá. Então é assim, a primeira questão: como é que eu ajo? Como é que é a minha atitude? Como eu ajo? Quem é você? Quando você pensa no seu modo de agir, nas suas atitudes, quais são as principais palavras que vêm à cabeça? Ô, meu amor, eu sei que você tá aí, viu? Eu só não sei se a gente vai pôr isso mesmo no feed, mas depois a gente fala disso, as perguntas que eu tô colocando pro pessoal, tá? Outra pergunta: o que me faz feliz? Quais lugares trazem bem-estar para minha pessoa? Que atividades me dão prazer? Com que tipo de pessoa você se sente bem? O que faz seus olhos brilharem, tá? Essas são questões que é para você escrever tudo que vem à mente. Tudo, tudo, tudo. Não importa se você fez, se você vai fazer, se você acha que não é pro seu bico, nada disso, é sem censura, tá? O objetivo aqui é que você entenda melhor o que te faz feliz, porque a gente vai se embrenhando tanto na vida e se enfiando tanto e resolvendo tantas coisas que às vezes não são nossas e deixamos de conhecer as nossas. A Camila está dizendo, vamos sim, e as perguntas também estão no blog. Muito bem lembrado, Camilinha. Tem um blog dentro do meu site, lá ficam todas as coisas principais da live. Tem um texto base, né, que tá sempre lá no meu blog, tá? Então, como a gente tem muito pouquinho tempo aqui, é legal que vocês vejam essas questões lá, tá? Vou seguir aqui com mais algumas. O que os outros pensam sobre mim? O que os outros pensam sobre mim? O que as pessoas acham que eu faço bem? Né? A Camilinha tá respondendo aí. As perguntas já estão no site. Tá, gente? Pode pegar por lá. E lá, inclusive, vai estar mais completo, tá? Quais são meus pontos fortes e quais são meus pontos a aprimorar? Faz 2 colunas, de um lado fica os pontos fortes e do outro os pontos a aprimorar. Por fim, eu quero que você pense no que deveria ser a prioridade das coisas que você quer mudar na sua vida. O que mais traz resultados ou o que mais traz impactos, tá? Tem link para o site, no link da bio a Camilinha está informando. Entra lá no meu site e se inscreve lá também no meu canal do YouTube, tem muita coisa boa lá. E no blog dessa nossa live ficam essas questões, tá bom? Que marca que eu quero deixar no mundo? Isso é uma outra coisa muito importante, tá? Assim a gente vai descobrindo pontos importantes e a gente tem que saber que isso é um processo que vai ter começo e que não necessariamente vai ter um fim, tá? É um processo, por isso a gente fala, tem que apreciar os passos do caminho, apreciar o processo, tá? Porque esse processo é que vai dar pra gente o prazer de você estar caminhando, tá? Eu sou life coach, né, do método Louise Hay, também licenciada pela Hay House, então eu faço atendimentos pessoais personalizados, tá?
Se vocês tiverem interesse, entre em contato pelo direct. E acho que ficou muito claro pra gente que a gente tem que cair de cabeça nos processos de autoconhecimento se a gente quer destravar alguma área da nossa vida. Eu espero ter colaborado com vocês de alguma forma, trazendo alguma informação boa, interessante. E a gente acho que já tá terminando o nosso... já deu meia hora. A nossa live é Live Express, tá, gente? Para quem tá aqui pela primeira vez, eu sou facilitadora e coach do método Luiz e Rei. E então eu trago para vocês, todas as segundas-feiras, uma live gratuita que ainda vai ficar gravada essa semana, talvez a outra, mas a partir acho que da terceira live a gente vai fazer, as lives não ficarão mais gravadas, só terá acesso quem fizer parte de uma comunidade que a gente vai disponibilizar os vídeos, e aí vai ter que se associar, aquela coisa toda, né? O João tá fazendo uma pergunta. Eu gostaria de entender uma coisa. Amo os meus pais, me pareço fisicamente com eles, mas não tenho nada parecido por dentro. Também não me pareço com nenhum familiar. Ah, que coisa boa. A gente sempre tem alguma coisa dos pais, mesmo que a gente não consiga identificar, viu, João? Mas de todo jeito, somos únicos, somos especiais. É muito legal que a gente aprenda isso. Ah, muito obrigada, Tice, está dizendo que aprende muito. Gratidão, gratidão vocês. Meus amores, a frase da live de hoje é: honro minha história e escolho encontrar minha melhor versão. São apenas mudanças, tá? Tem afirmações também que a gente faz, né, para confirmar tudo isso que a gente falou aqui, para fortalecer o processo do autoconhecimento. Uma delas é: eu estou em perfeita segurança, que isso é uma necessidade básica que a gente vive procurando, tá? Agora liberto com facilidade todas as minhas crenças negativas. As afirmações também vão estar no feed. Agora, para quem quiser, eu faço mais 5 minutinhos de meditação. Quem quiser ficar comigo, eu vou ficar muito feliz. Quem não puder ficar, gratidão, meus amores, por terem me escutado esse tempo e que eu possa ter colaborado de alguma forma com vocês para poder mexer e revirar esse baú que é a nossa cabecinha e nosso inconsciente. Vamos fazer nossa meditação, meus amores? Então, quem quiser, senta numa posição confortável. Vai sentando numa posição confortável, que eu vou colocar uma música legal pra gente. Inspira profundamente. Percebe o caminho que o ar faz quando entra no seu corpo e permite que você vá relaxando sua mandíbula, soltando seu pescoço, inspirando bem profundo e expirando vagarosamente. Relaxando de todas as tensões do dia, inspirando gratidão pela força, pela vida. Somos todos abençoados. E permite que o relaxamento corra todo o seu corpo. Desça pelas suas pernas, até chegar nas pontas dos dedos dos pés. E já bem relaxados,
agradecendo a possibilidade de estarmos juntos nessa egrégora de amor. Na infinidade da vida onde estou, tudo é perfeito, pleno e completo. Minha vida é sempre nova. Cada instante de minha vida é novo, fresco e vital. Uso meu pensamento afirmativo para criar exatamente o que quero. Este é um novo dia. Eu sou novo, penso de modo diferente, falo de modo diferente, ajo de modo diferente. Os outros me tratam de modo diferente. Meu mundo é um reflexo do meu novo modo de pensar. É um prazer e uma alegria plantar novas sementes, pois sei que elas se tornarão minhas novas experiências. Tudo está bem no meu mundo e assim é. Aos pouquinhos, vamos trazendo a nossa consciência para o momento presente. Pode ir relaxando, abrindo seus olhos. Gratidão, meus amores, por estarem comigo. Essas palavras são da nossa mestra, Louise Hay. Boa noite, meus anjos. Gratidão por terem estado comigo. Beijo no coração. Boa noite.